grande abraço para cada um de vocês que estão participando dessas séries de estudos com relação ao santuário. O tema de hoje é a destruição de Azazel. Vamos ver quem é esse personagem e por que é importante com relação aqui ao santuário. Até aqui a gente já falou sobre o processo do julgamento, o ministério de Jesus, tanto ali no acampamento, aqui no átrio, no lugar santo, e também já falamos sobre o ministério de Jesus no lugar santíssimo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 7. Vamos ler o versículo 9 e 10. Tá? Vamos ver mais um detalhe com relação aqui ao juízo que acontece no lugar santíssimo. Diz assim, capítulo 7 de Daniel, versículo 9 e 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, a sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como pura lã, o seu trono era chamas de fogo, as suas rodas como fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e os livros se abriram. Então aqui está falando do momento que o trono de Deus se transporta para o lugar santíssimo para dar início a esse julgamento. Durante esse julgamento, Jesus intercede mais uma vez pelo seu povo e, ao mesmo tempo, ele vai julgar se os pecados confessados dos professos cristãos foi sincero ou não. Além disso, quando termine esse processo de julgamento, Jesus recebe o seu reino. Eu quero que você leia Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, para que você perceba esse detalhe importante. Diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Jesus entra para o lugar santíssimo. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o quê? Através desse processo de julgamento, o que Jesus recebe? Foi-lhe dado, disse, domínio. Quem tem domínio? Só alguém que é rei. Tá? Para ter esse domínio, só se for um rei mesmo. Diz, ele recebe honra. E além disso, disse o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. Seu domínio, seu reino, é um domínio eterno. Não passará. E o seu reino tal que não será destruído. Ou seja, quando Jesus entra a fazer esse julgamento, e quando ele termine aqui esse processo, então o seu reino está pronto. Ali se sabe quem faz parte do seu reino e quem não. Agora, quando o sumo sacerdote ele entrava no lugar santíssimo, haviam algumas questões que aconteciam antes dele entrar e depois que ele saía. E ali tem que ver com relação ao Azazel, tá? Eu convido que você abra sua Bíblia em Levíticos capítulo 16. Vamos ler o versículo 7 até o 10. Ali fala aquilo que acontecia antes do sumo sacerdote entrar, tá bom? Diz assim: Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor, à entrada da tenda da congregação, aqui na entrada. E ali tirará sortes quanto aos 2 bodes. Um será para o Senhor e outro para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor, para se fazer propiciação, e será enviado Azazel para o deserto. Então, basicamente, queridos amigos, antes do sumo sacerdote entrar, se apresentava 2 bodes aqui na entrada da tenda, e o sacerdote devia lançar sortes. Um bode era escolhido para Deus e outro bode era escolhido para Azazel. Agora, esse bode que era escolhido para Deus era sacrificado aqui no altar dos sacrifícios para fazer expiação, e só depois de fazer esse sacrifício, então o sumo sacerdote podia entrar aqui no lugar santíssimo, tá bom? Agora, o outro bode que era para Azazel, não, ele devia ser deixado vivo aqui. Agora, Azazel, meus queridos amigos, representa a Satanás, representa o inimigo. Finalmente, a gente tem que fazer uma escolha: ou vamos servir a Deus ou vamos servir o inimigo.
não tem termo meio, tá? Então aqui, o bode de Azazel ficava ali vivo, tá bom? Agora, o que acontecia depois que o sumo sacerdote terminava o trabalho de julgamento? Ele saía e voltava até aqui o pátio. E olha o processo. Abra aí sua Bíblia, Levítico capítulo 16, vamos ler do versículo 20 até o 22. Disse assim, ó, quando Arão, o sumo sacerdote, terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo e pela tenda do encontro e pelo altar, então trará para a frente o bode vivo. Esse bode de Azazel tem que trazê-lo vivo. Então colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário. E o homem soltará o bode no meio do deserto. Então, basicamente, queridos amigos, o sacerdote, quando ele saía, mandava trazer o bode, ele colocava as mãos sobre o bode e confessava os pecados de todo o povo que tinha sido colocado aqui no véu do lugar santo. Tá? Eu quero que vocês vejam assim, esse processo de como que se purifica e se elimina o pecado. O pecado começou aqui no acampamento. Aqui o ser humano transgrediu. Aqui ele errou. Agora ele entra aqui no átrio trazendo o cordeiro. O pecador confessou os pecados e o pecado agora do transgressor passa para quem? Para a vítima, que é o cordeiro. E o cordeiro inocente morre em lugar do transgressor. Agora, o sacerdote, através do sangue desse cordeiro sacrificado, agora ele entra aqui no lugar santo e ali ele vai aspergir o sangue aqui no véu. Dessa maneira, o pecado passa para o cordeiro e do cordeiro passa para onde? Passa para o santuário. E quando o sumo sacerdote terminava de fazer esse trabalho expiatório, agora ele saía e colocava as mãos sobre o cordeiro que foi escolhido para Azazel, para o inimigo, para Satanás. E ele confessava todos os pecados e simbolicamente agora os pecados que haviam sido colocados aqui passava para quem? Passava para Azazel, representando assim que finalmente quem é o culpável ou quem carrega os pecados de toda a humanidade? Satanás, porque ele instiga, ele leva o ser humano a transgredir a lei de Deus. Finalmente ele carrega toda essa culpa. Perceba que o bode de Azazel, ele não carrega o pecado dos ímpios que estão aqui ao redor do santuário. Ele apenas carrega os pecados que foram colocados aqui no santuário. Agora, depois de ser colocado então aí os pecados sobre o bode, ele não era sacrificado. Não tinha mais derramamento de sangue. Se você lembra, a gente estudou aqui, por exemplo, em Hebreus capítulo 9, versículo 22, ali disse que sem derramamento de sangue não tem expiação, não tem perdão dos pecados. Por que esse bode não era sacrificado? Porque não tinha mais chance de salvação, não tinha mais oportunidade. O sangue desse bode não se derramava porque não tinha mais expiação. Havia oportunidade enquanto estava o outro cordeiro e o sumo sacerdote ainda estava aqui intercedendo. Mas quando ele passou para o bode expiatório, para Azazel, os pecados, não tem mais chance, tá bom? Agora, se escolheu um homem que ele devia pegar esse bode e devia levá-lo agora para o meio do acampamento. Aí pelo acampamento até o deserto. Um lugar distante. E no meio do deserto, onde não havia nada, estava tudo abandonado, ali era soltado agora esse bode, tá? E você sabe, depois do bode ficar aí sozinho, vagando de um lugar para o outro, finalmente ele devia morrer, ou talvez era devorado por alguma fera. Tudo isso simboliza aquilo que finalmente vai acontecer com Satanás. Finalmente, queridos amigos, depois do julgamento, quem vai carregar todos os pecados vai ser Satanás, porque ele está por trás de tudo, tá bom? Agora, eu queria que você abrisse sua Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 3, porque ali descreve aquilo que acontece na segunda vinda de Cristo Jesus com relação a Satanás, tá bom? Aqui já estamos falando do momento que o sumo sacerdote terminou o trabalho aqui no lugar santíssimo e ele sai aqui novamente para o átrio.
Então, nesse momento que Jesus sai, ele volta aqui para a terra, olha o que acontece. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 até o 3. Diz assim, ó: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a serpente antiga, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos acabassem. E depois imposta que seja solto por um pouco de tempo. Então, disse aqui, meus irmãos, que aparece um anjo, e ele vai prender a Satanás, com uma corrente, com uma cadeia aí, e o vai amarrar aqui na terra por 1000 anos. Agora, há algumas coisas que vai acontecer na volta de Jesus. Nos próximos estudos a gente vai ver os mínimos detalhes. Mas quando Jesus volta por segunda vez, queridos amigos, não fica nenhum ser humano vivo. Os justos e aqueles que ressuscitaram vão para o céu. Os simples vão ficar mortos sobre a face da terra. Nessa terra somente fica Satanás. E ele diz, fica aqui preso. Devemos entender que o livro de Apocalipse está falando de símbolos, não é nada literal ali. Então não é que ele vai ser amarrado por uma corrente literal, ou uma cadeia aí, né? Não. Aqui está falando que ele fica preso pelas circunstâncias. Ele vai ficar do jeito que ficava o bode quando era levado lá para o deserto. Quem estava no deserto? Não havia ninguém. Ele era abandonado sozinho. Do mesmo jeito acontece com Satanás. Depois da volta de Jesus, não fica nenhum ser humano vivo. Somente fica Satanás com seus anjos aí abandonados, solitários aí nessa solidão durante 1000 anos. Não tem a quem enganar, não tem a quem tentar, e nesse sentido que ele está preso. Preso pelas circunstâncias, sem poder fazer a obra que ele tanto gosta, enganar e destruir os seres humanos. Eu gostaria de ler para vocês uma citação do Espírito de Profecia, que está aqui no livro O Grande Conflito, na página 422. Que fala sobre esse momento aí. Disse: Verificou-se também que ao passo que a oferta pelos pecados apontava para Cristo como sacrifício, o primeiro bode que se sacrificava apontava para Cristo. Por isso que o sangue desse bode se derramava. Tá? Disse mais: E o sumo sacerdote representava a Cristo como mediador. O bode emissário, o bode para Azazel, em algumas versões é chamado de emissário, mas no idioma original está Azazel. Então, o bode emissário de Azazel tipificava a Satanás. Olha, esse bode representa Satanás. Autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Olha aqui. Finalmente, todos esses pecados confessados vão ser colocados sobre Satanás. Ele que vai carregar toda essa culpa. Disse mais assim: quando o sumo sacerdote, por virtude do sangue da oferta pela transgressão removida do santuário, quando o sumo sacerdote, por virtude do sangue da oferta pela transgressão, removia do santuário os pecados, colocava-os sobre o bode emissário. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados de seu povo, ao encerrar seu ministério no lugar santíssimo, ele os colocará sobre Satanás, na execução do juízo. Deverá encarar a pena final depois. Ou seja, assim também Jesus disse, né, quando termina seu trabalho aqui, ele coloca todos esses pecados sobre Satanás, para que no juízo final, que vai ter uma outra face que é o juízo executivo, finalmente disse aqui, Satanás encare as consequências daquilo que ele está carregando, esses pecados. O bode emissário era enviado para uma terra não habitada, um lugar bem distante, para nunca mais voltar à congregação de Israel. Assim será também Satanás, para sempre banido da presença de Deus e de seu povo. Será eliminado da existência na destruição final do pecado e dos pecadores. Assim, então, como se tirava o bode para nunca mais voltar ao acampamento, finalmente Satanás um dia ele será destruído para nunca mais tentar o povo de Deus. Então, essa purificação do santuário, na verdade, representa, né, então, a purificação desse mundo, a expiação pelo ser humano,
a maneira através da qual Deus reivindica seu caráter perante todo o universo. Existe outro livro, deixa eu ver, é o mesmo livro, na verdade, né? O livro O Grande Conflito. Aqui na página 485 e 486, apresenta mais detalhes sobre essa transferência do pecado, do santuário para Satanás. Diz assim: como o sacerdote, ao remover do santuário os pecados, confessava-os sobre a cabeça do bode emissário, semelhantemente Cristo porá todos esses pecados sobre Satanás. Ele é o originador e instigador do pecado. O bode emissário, assim levando os pecados de Israel, era enviado para uma terra solitária. Levíticos 16, 22. De igual modo, Satanás, levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer, estará durante 1000 anos circunscrito à terra. Ele estará prisioneiro aqui nessa terra pelas circunstâncias, sem poder sair. Que então se achará, disse, a terra desolada, sem moradores. Ele sofrerá finalmente a pena completa do pecado nos fogos que destruirão todos os ímpios. Finalmente, depois dos 1000 anos, vamos ver que vai cair o fogo e enxofre, que vai destruir Satanás e todos os ímpios. Satanás sabe disso. Assim, o grande plano da redenção vai atingir seu cumprimento na extirpação final do pecado e no livramento de todos aqueles que estiveram dispostos a renunciar ao mal. Tá bom? Então, Satanás fica por 1000 anos preso. Tá? Durante esses 1000 anos, vamos ver que acontece outro tipo de julgamento lá no céu. Tá? Não já um julgamento investigativo. Vai ser um julgamento comprovativo. Mas aqui diz, olha, depois dos 1000 anos, Satanás finalmente ele participa do julgamento executivo para ele ser punido por todo o pecado que ele está carregando. Assim ele será banido desse planeta, deixará de existir. Agora, eu queria falar também outro detalhe com relação ao trabalho do sumo sacerdote. Além dele transferir os pecados para Azazel, havia uma coisa importante que ele fazia. Abra sua Bíblia comigo aí em Levítico capítulo 16, vamos ler o versículo 23 e 24, tá? É um detalhe importante com relação às suas vestes. Disse assim: depois que ele colocou o pecado sobre Azazel, Arão entrará na tenda do encontro, ele voltava para o santuário, tirava as vestes de linho que usou para entrar no lugar santíssimo e as deixará ali. Tá? Ele entra aqui na tenda, tira as suas roupas que usou e agora ele veste suas próprias vestes. Disse mais aí. Então tirará as vestes de linho que usou para entrar no lugar santíssimo, as deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado e vestirá as suas próprias roupas. Tá? Então, queridos amigos, todo o ministério que acontecia aqui pelo sumo sacerdote, era ele vestindo as suas vestes de gala, as suas vestes de sumo sacerdote, que de fato assim, era muito bonito. Tá? Mas depois de todo esse processo, ele devia deixar essa roupa aqui, e agora ele trocava, vestia, né, as próprias vestes dele. Isso é importante, queridos amigos, porque mostra aquilo que vai acontecer também com Jesus. Tá? Se a gente vai, por exemplo, para Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2, ali vamos encontrar que enquanto Jesus ministra lá no santuário celestial, ele está vestido como sumo sacerdote. Mas quando ele volta como rei de reis e senhor de senhores, ele não usa mais essas vestes sacerdotais. Agora ele vem vestido como rei. Então vamos ver esses detalhes. Hebreus capítulo 8, versículo 1. Ora, a suma de tudo o que temos dito é que temos um sumo sacerdote, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Então Jesus está vestido como sumo sacerdote, tá? Ele está ministrando lá. Agora, quando você vai para Apocalipse capítulo 14, versículo 14, você vai perceber um detalhe de como que ele vem agora. Disse assim, ó: olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, porque Jesus virá nas nuvens. E assentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem, Jesus.
Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. O que Jesus tinha na cabeça? Jesus diz que tem na cabeça uma coroa de ouro. Quem usa uma coroa? Somente os reis. Porque quando Jesus sai aqui do lugar santíssimo, ele já sabe quem faz parte de seu reino. Seu reino está completo. Agora ele vem como rei de reis, senhor de senhores, para levar seu reino lá para o céu. E o que me chama a atenção também desse versículo é que ele tem aí na mão, disse, uma foice afiada. Por que você acha que tem, assim, Apocalipse 14 coloca essa figura de que ele tem na mão uma foice? A pergunta é, e o que ele tem na outra mão? Alguns anos atrás, estava estudando essa questão, eu fiquei me perguntando, né, se na mão de Deus, quando ele volta, né, na mão de Jesus tem a foice, o que está na outra? Eu comecei a estudar, e a resposta está na Bíblia, só que eu não tinha percebido. E depois eu li o livro Primeiros Escritos, se eu não estou errado, é a página 15, 16, por ali, é o primeiro capítulo. Ali fala do momento da vinda de Jesus. E ali disse que em uma mão está a foice e na outra está a trombeta. Primeira de Tessalonicenses, aí por exemplo, fala, né, Paulo, que Jesus vem nas nuvens, né, e ele vai tocar a trombeta. E quando tocar a trombeta, o que vai acontecer? Os mortos em Cristo vão ressuscitar. Então, para que Jesus tem essa trombeta na mão? Para ressuscitar as pessoas que fazem parte do seu reino. E para que Jesus tem essa foice na sua mão? Para fazer a colheita das pessoas que fazem parte de seu reino, as pessoas que estão vivas, tá? Então, olha, com a trombeta para ressuscitar e levar seu povo que acaba de ressuscitar, para ressuscitá-los, né? E levá-los para o seu reino. E com a foice para fazer a colheita de seu povo que está vivo. E finalmente, tanto os vivos quanto os mortos, os justos, vão para o céu fazer parte do reino de Deus. Se você ler o livro de Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 até o 16, ali descreve a vinda de Jesus e a maneira como se descreve é que ele vem como rei de reis e senhoras de senhoras. E você vai perceber que até a veste que usa aí Jesus é uma veste de rei. Disse assim: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Está falando aqui de Jesus. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas. Muitas coroas por quê? Porque ele é rei. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Estava vestido com um manto tingido de sangue. O seu nome é Palavra de Deus. O exército do céu o seguia, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada como a qual ferir as nações. Ele vai governar, disse, com cetros de ferro. Olha, ele vem para quê? Para governar teu reino. Ele pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei de Reis e Senhor de Senhores. Aqui não diz mais que está com suas vestes de sacerdote. Agora diz que ele está como Rei de Reis. No seu manto está escrito isso. Ele vem com coroa como rei. Então, meus irmãos, tem um momento que quando termina aqui o julgamento investigativo, se fecha a porta da graça, então Jesus troca suas vestes sacerdotais pelas suas vestes reais. Aqui no livro Primeiros Escritos, descreve esse momento da vinda de Jesus e quando ele troca as suas vestes, tá? Disse assim, vou ler para vocês a página 280 e 281. Cada caso já fora decidido para a vida ou para a morte. Fechou o juízo, acabou. Enquanto Jesus estivera ministrando no santuário, o juízo estivera em andamento pelos justos mortos e a seguir pelos justos vivos. Olha aqui. Cada caso foi decidido. Enquanto Jesus estava aqui, disse, ele estava ministrando, estava julgando primeiro os justos mortos e depois os justos vivos, tá? Cristo, então, recebe seu reino, tá? No julgamento, você sabe quem faz parte e quem não.
ele recebe seu reino, tendo feito expiação pelo seu povo, apagado os seus pecados. Os súditos do reino estavam completos. As bodas do cordeiro estavam o quê? Consumadas. Olha aqui, é interessante essa comparação que faz aqui, porque tem pelo menos duas parábolas importantes na Bíblia e no Evangelho de Mateus, né? Que fala sobre o casamento. Tá? Tem, por exemplo, a festa de casamento e tem outra parábola que é a parábola das 10 virgens. As 10 virgens estão esperando o quê? Estão esperando o esposo. Tá? Mas quando que acontecem essas bodas? Essas bodas acontecem aqui no lugar santíssimo. Então aqui diz, olha, aqui no lugar santíssimo se completa o reino, ali as bodas do cordeiro foram consumadas. O reino e a grandeza do reino sobre todo o céu foram dados a Jesus e os herdeiros da salvação. Então diz aqui, Jesus deveria reinar como rei de reis e senhor de senhores. Que interessante, né? Como que o santuário nos ajuda a entender as parábolas, inclusive, que Jesus ensinou. Disse mais ainda, retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouvi o tilintar das campainhas sobre as suas vestes. Lembra que o sumo sacerdote tinha campainhas nas vestes, que mostrava que ele estava vivo? Então diz, retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouvi o tilintar das campainhas sobre as suas vestes. E ao sair ele, uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra. Não havia então mediador entre o homem culpado e Deus. Não tem ninguém mais para interceder. Acabou. Você fechou a porta da graça. Disse mais, enquanto Jesus permanecera entre Deus e o homem culposo, achava-se o povo sob repreensão. Quando, porém, ele saiu de entre o homem e o Pai, essa restrição foi removida. E Satanás teve completo domínio sobre os que, afinal, não se arrependeram. Enquanto Jesus oficiava no santuário, ainda era impossível serem derramadas as pragas. Mas quando terminou ali a sua obra e encerrando-se a sua intercessão, nada havia para deter a ira de Deus. E ela irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção. Então, queridos amigos, quando é que caem as pragas do Apocalipse? Depois que termina a intercessão de Jesus no lugar santíssimo. Nesse período de catástrofes que estamos vivendo, eu ouvi muita gente pensar assim, será que aquilo que está acontecendo são uma das pragas do Apocalipse? Algum tempo atrás teve uma praga de gafanhotos que estava chegando para o Brasil. E eu ouvi muita gente falando, olha, é uma das pragas do Apocalipse. Só que isso é falso. Tá? Hoje ainda Jesus está no lugar santíssimo intercedendo. Quando terminar o trabalho intercessório de Jesus, ali que as pragas vão cair. Tá? Enquanto ainda não termina o trabalho intercessório de Cristo, obviamente há desastres, mas ainda não são as pragas. Tá bom? Disse mais. Naquele tempo terrível, depois de finalizada a mediação de Jesus, os santos passam a viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Vão passar por um tempo de angústia. Tá? Cada caso já estava decidido. Cada joia já estava contada. Jesus demorou um momento ainda no compartimento exterior do santuário celestial. E os pecados que tinham sido confessados enquanto ele esteve no lugar santíssimo foram colocados sobre Satanás, que é o originador do pecado que deve sofrer o castigo deles. Vi então Jesus depor suas vestes sacerdotais e envergar seus mais rejos trajes. Sobre sua cabeça havia muitas coroas, uma coroa encaixada dentro da outra, cercada pelo exército de anjos. Deixou o céu. Olha que interessante aqui, viu? Cada caso já está decidido. Jesus disse que coloca os pecados, né, sobre Satanás. Tá? Ele confere, né, coloca os pecados para Satanás porque ele é o instigador. Mas disse aqui, ó, ele então vai depor as suas vestes sacerdotais. Ele tira as suas roupas de sacerdote.
E ele vai vestir agora, disse, seus régios trajes, sua veste de rei de reis, senhor de senhores. Ele também coloca, disse, sobre ele a coroa, na sua cabeça as coroas, que parece que são muitas coroas, mas na verdade são só uma, encaixada uma dentro da outra. E ele vem, disse, então ele deixa o céu e ele vem salvar o ser humano. Que interessante, né, queridos amigos? E o que mais me chama a atenção é que enquanto Jesus terminou aqui seu trabalho intercessório, mas até que ele venha, passa um pequeno período que é chamado aqui o tempo de angústia. A Bíblia fala esse período como a angústia de Jacó. Em Daniel capítulo 12, versículo 1, diz que será uma angústia qual nunca houve. Por quê? Será um período quando se deu o decreto dominical, a igreja estará sendo perseguida, os filhos, as filhas de Deus sofrendo, passando por uma angústia muito, muito terrível. E quando a vida deles esteja em risco, nesse momento, diz Daniel capítulo 12, Miguel, o arcanjo, se levantará para resgatar seu povo. Ali é o momento que Jesus volta por segunda vez. Mas é necessário que se passe por esse tempo de angústia. Algumas pessoas perguntam, mas por que se precisa passar por um tempo de angústia? Se Deus já sabe quem são seus filhos e quem não. A fé precisa ser provada. Vocês devem lembrar, por exemplo, a história de Noé. Inclusive, Jesus disse, né, que o fim do mundo seria como nos dias de Noé. Noé pregou a mensagem, convidou as pessoas para que entrassem na arca durante 120 anos. As pessoas só zombavam e não queriam entrar. Quando passaram os 120 anos, ele fez o último apelo, o último chamado, as pessoas não quiseram entrar. Até os animais ouviram a voz e o apelo aí de Noé e entraram na arca. Mas as pessoas não quiseram entrar. Entrou só Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. Assim que eles entraram, o que aconteceu com a arca? Não disse que ele fechou, disse Deus fechou. Quem fecha esse trabalho aqui, meus irmãos, de intercessão é Deus, tá bom? Não é o ser humano, tá? Então, o momento que Jesus termina aqui seu trabalho intercessório é representado pelo momento que se fecha a porta da arca. Agora eu lhes pergunto, quando se fechou essa porta da arca, aqueles que estavam dentro estavam salvos, sim ou não? Estavam salvos. E aqueles que estavam fora estavam perdidos? Estavam perdidos. Alguém podia entrar na arca? Não. Quando se fechou, ninguém. Porque aquilo que Deus fecha, ninguém abre. Lembra o que Deus disse para a igreja de Filadélfia? Eu pus uma porta diante de ti. Disse, e aquilo que Deus fecha, ninguém abre. E aquilo que Deus abre, ninguém fecha. Então Deus fechou a arca da aliança e ninguém podia entrar. Tudo, a arca de Noé, né? Fechou. Você fecha a porta da graça. As pessoas que estavam fora não podiam mais entrar, estavam perdidas. Só que aconteceu um tempo de angústia. Se você ler o livro de Gênesis, diz que passou um dia e não caía chuva. Passou 2 dias e nada, 3 e nada, 4 e nada. E os que estão dentro da arca estão passando por um tempo de provação, de angústia. Será mesmo que vai cair a chuva? As pessoas que estavam lá de fora estavam zombando, criticando Noé, sua família, fazendo todo tipo de comentário, chamando eles de doidos, malucos. E as pessoas que estão dentro da arca passando esse tempo de angústia terrível. 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias de angústia. E Deus não envia a chuva. Mas quando passaram os 7 dias, diz que começou a cair as primeiras gotas da água. E rapidamente se abriram os grandes abismos e o mundo ficou coberto de água. As pessoas, por mais que queriam entrar, não entraram. Ali, depois desse tempo de angústia, que Noé e a família e todos os que estavam na arca foram salvos. Assim será no tempo do fim. Quando Jesus termine seu trabalho de intercessão, a igreja, o povo de Deus, passará por um pequeno tempo de angústia. Será muito difícil. Mas depois ali Miguel, nosso arcanjo, nosso Salvador, se levantará para vir buscar seu reino, livrá-los e levá-los rumo a Canaã celestial. Você gostaria de estar nesse dia pronto para Jesus te levar lá para o céu? Você gostaria de fazer parte desse povo, desse grupo de pessoas que aguarda a volta de Jesus? Você gostaria de ser transportado lá para o céu junto com os vitoriosos, junto com os salvos?
Você gostaria de fazer parte desse reino maravilhoso que Cristo Jesus está agora chamando? Então, nesse momento, eu te convido para a gente orarmos juntos e pedir que Jesus nos faça de que cada um de nós nos tornemos parte de seu reino. Tá bom? Então, vamos orar. Eterno Deus, querido Pai, sabemos que Jesus ainda está pleiteando por cada um de nós lá no teu trono. Por favor, Senhor, não permita que nenhuma pessoa se perca. Tem muita gente que está ouvindo essa mensagem. Que eles, Senhor, sejam tocados pelo teu Santo Espírito, se entreguem a Ti completamente enquanto há oportunidade. Por favor, querido Pai, todos nós queremos fazer parte do teu reino. Nos chame para esse ministério, Senhor. Por favor, querido Pai, não deixe que o inimigo destrua a nossa vida. Queremos ser vitoriosos em Cristo. Mais uma vez, Senhor, pela fé, colocamos as nossas mãos no nosso Cordeiro Jesus Cristo e pedimos o perdão dos nossos pecados em nome e pelos méritos do nosso Cordeiro Pascual Cristo Jesus. Amém. Queridos amigos, um grande abraço. Nos encontramos na nossa próxima lição. O título é O Fim do Conflito Cósmico. Até a próxima, viu? Um abraço.